Olá, audiência Flash Score, tudo bem? Eu sou Eduardo Gerac e vamos aqui conversar sobre o Mundial de Clubes, né, que está rolando lá na Arábia Saudita, esse pré-jogo aqui especial, já contando aí com a passagem, né, dos egípcios, o Al Ahly que bateu o Al Ittihad jogando na Arábia, né, na casa do Al Ittihad, meteu 3-1 nas quartas de final, em uma das quartas de final da competição, e vai ser o adversário do Fluminense na semifinal do Mundial de Clubes. Muita gente, obviamente, apostava na vitória do time árabe, né? Mas acabou acontecendo exatamente o contrário. O time egípcio não só ganhou, como ganhou até com uma certa facilidade. É verdade que quando estava 1-0 pro Al Ahly, né? O Benzema acabou perdendo um pênalti, aquele que seria o gol de empate para o Al Ittihad, e daí no segundo tempo os egípcios sobraram, né? O time egípcio, que é bom que se diga, é um grande bicho-papão lá do continente africano, né? Ele que já ganhou dezenas de vezes o campeonato nacional, o campeonato do Egito, e também sempre conquista ali, tanto que está representando o futebol africano no Mundial de Clubes exatamente porque ganhou a Copa Africana de times, né, de futebol. Bom, mas para bater papo com a gente hoje, né, está aqui também o comentarista Léo Fontes, ele que vai. Eu já vou de cara perguntar para você, Léo, obrigado pela presença. Se você achou que foi surpreendente esse resultado, afinal de contas, todo mundo esperava que Benzema, Fabinho, Kanté e companhia iam conseguir ali dominar o time do Egito, mas não foi nada disso que aconteceu, né, Léo? É verdade, Eduardo. Tudo bem contigo? Sei que sim, né? Vamos Tudo falar tranquilo. bastante desse. Vamos falar bastante desse Mundial, né, cara? Assim, eu não tinha uma perspectiva tão grande de vitória tranquila do time do Al Ittihad, não, né? Assim, pelo que eu venho acompanhando da Liga Árabe, né? Nos jogos falta muita intensidade. Esses times que contrataram muitos jogadores, contrataram muitas estrelas, mas em algumas posições as equipes são bem carentes, né? E o time do Al-Ahly, ele é um velho conhecido dos mundiais, né? O Al-Ahly já esteve várias vezes, são 8 participações em mundiais de clube, jogou contra o Palmeiras há 2 anos, e foi um jogo muito difícil para o Palmeiras, o maior clube do Egito, talvez o maior clube africano também. O Al-Ahly iria realmente colocar um jogo de muita velocidade e intensidade, que é característica dessa equipe, né? Então, assim, lógico, a gente olha para o outro lado, vê lá os craques, né, contratados, Benzema, o Romarinho, que tem uma história toda no futebol árabe, uh, Kanté, o Fabinho, fala, pô, esse time é bom demais e tal, mas o desempenho do Al Ittihad nos últimos jogos, já no campeonato da Arábia Saudita, também não era dos melhores, né, embora pela qualidade técnica individual dos seus jogadores, seja uma equipe que esteja lá em cima. Então, eu não fiquei tão surpreso não com a passagem do Al Ahly, que é uma equipe que vem mostrando, né, que tem uma continuidade de trabalho nos últimos mundiais e vem dando trabalho para as equipes, né? Uma equipe que já jogou contra vários brasileiros, contra o Internacional em 2006, contra o Corinthians em 2012, jogou contra o Palmeiras agora, então sempre dando bastante trabalho. Não, perfeito. E você disse, né? Os números são impressionantes. O Al Ahly já tem 43 títulos de campeão do Egito e ganhou 11 vezes a Liga dos Campeões da África, né? Então, realmente é um time que também já vinha há bastante tempo com o técnico suíço, né? O Kohler ali no comando do time. E isso realmente, o time, como você disse, acho que o ponto forte do time do Al Ahly é isso que o Diniz vai ter que tomar muito cuidado ali na preleição, conversando com os seus jogadores, é a transição rápida, né? Isso, como você realmente mostrou, o Al Ittihad, que é o quinto colocado só da Liga Árabe, né? Apesar de ter contratado bastante, o time realmente ainda não encaixou. E o grande problema desse time do Al Ittihad, desse time árabe, né? É realmente a defesa. E a transição do Al Ahly mostrou que realmente a defesa é um ponto fraco realmente dos árabes. E aí o Fluminense, obviamente, vai ter que se preocupar com essa transição rápida, né, dos egípcios. Agora, e uma outra É, coisa interessante, eu não sei se você concorda, claro, Léo, mas agora uma outra coisa interessante, né, é como tinha, pelo menos nas arquibancadas, e deve ser assim também contra o Fluminense, tinha muita torcida, né, do Al Ahly,
obviamente, é relativamente perto, né, da Arábia Saudita, tinha bastante gente lá de vermelho, né, nas arquibancadas lá do estádio em Jeddah. O Fluminense pode esperar uma pressão muito grande, né, da torcida também do Al-Ahly, além desse time muito bom, né, que, como a gente já falou, é um time que marca muito forte, tem uma intensidade de jogo bem forte, transições muito rápidas, né, para chegar ao gol adversário. Não sei como é que o Marco Koller vai trabalhar o jogo contra o Fluminense, porque o Fluminense você tem algumas estratégias, né, para jogar contra o Fluminense. Ou você sobe muito a sua marcação, né, mas com todos os jogadores, sem deixar espaço entre principalmente a primeira e a segunda linhas, né, porque o Fluminense, quando escapa do primeiro bote de marcação-pressão, ele tem uma transição também muito boa, muito rápida, de qualidade, de troca de passes dos seus jogadores, ou se ele vai dar a bola para o Fluminense e vai trabalhar mesmo, tentando jogar atrás da linha da bola e ter um contra-ataque em velocidade como estratégia. São duas estratégias que ele pode usar, né? Agora, o Fernando Diniz, óbvio, a gente conhece muito bem, ele não vai sair daquilo que ele faz sempre, né? Que é a saída curta para atrair o adversário, para abrir mais campo, né? Abrir mais espaço de campo, a colocação de vários jogadores no setor da bola para que sejam feitas tabelas, né? Viradas de jogo para o lado que não tem, que tem menos gente no campo, para sair da pressão do adversário. Então o Fluminense vai ter que estar muito concentrado, imagino, para esse jogo contra o time egípcio. Não é um bicho de sete cabeças, né? Não é porque ganhou do Al-Ittihad que vai ser, que é uma equipe melhor que o Fluminense, não considero não, considero o Fluminense favorito para passar, mas é naquela linha tênue de sempre, né? Tem que jogar, tem que se esforçar, não pode olhar, vou pegar o City lá na final, então aqui hoje é um mamão com açúcar, não vai ser difícil, vai ter que competir até o final. Não, sem dúvida, concordo bastante com você. Agora, falando já um pouco mais do lado do Fluminense, né? Por exemplo, muita gente diz também que o fato do time estrear, o que aconteceu com o time do Egito, né? Estrear nas quartas de final, já ter contato ali com o ambiente, com o campeonato, é melhor do que já chegar na semifinal. Eu não sei o que você pensa sobre isso. Uma coisa eu acho que é certa, né? O Fluminense, na hora do sorteio lá, acabou dando um pouquinho de azar, porque ficou do lado mais complicado da chave, vamos dizer assim. Eu também concordo com você que o Fluminense é o favorito, mas é claro que do outro lado lá, o time do Urawa, né, o time japonês que passou pelo Leão do México, o jogo foi muito pior, né, em termos técnicos, em termos táticos, do que o Al-Ittihad com o Al-Ahly, né? Então, na verdade, se o Fluminense tivesse caído no lugar do City, a gente vai falar do City um pouco mais para frente, seria um pouco mais fácil a vida do Flu. Mas, e essa questão, Léo, de estrear já na semifinal? Que a gente sabe também, como você já falou dos outros times brasileiros que passaram pelo Mundial, né? Muitas vezes os brasileiros ficaram pelo caminho, né? Não conseguiram nem chegar à final da competição. É claro que, como eu repito, o Flu é favorito, mas sempre tem esse risco, né? Verdade, Eduardo. E isso vai ser pesado para o Fluminense. Eu considero que vai ser pesado, porque, na verdade, o Fluminense ele faz a sua estreia no Mundial a vida inteira. Né? A camisa do Fluminense vai atuar pela primeira vez nesse Mundial. Né? Isso pode realmente deixar os jogadores um pouco mais ansiosos. Eu tenho essa impressão também. O Al-Ahly ele tem disputado o Mundial, a gente já citou aqui, já é a oitava vez que joga, né? Não todos nesse formato, mas há algum tempo já nesse formato já participou também. Então os jogadores já têm um pouco mais e não tem muita responsabilidade, né? Eu duvido que no Egito está todo mundo falando, pô, é oportunidade, tem que ganhar, tem que passar por todo mundo, e a pressão e tal. Claro, clube grande sempre tem pressão, o Al-Ahly é clube grande. Mas a pressão eu acho que é muito maior no time do Fluminense, né? E a expectativa de ver um confronto entre Pep Guardiola e Fernando Diniz, que mexe um pouco com a cabeça do torcedor, não só do Fluminense, mas do brasileiro em geral, de como seria esse confronto. Se isso entrar em campo na segunda-feira, o time do Fluminense pode realmente sentir bastante, sentir demais. Não, sem dúvida. E o Al-Ahly que vai ter no mesmo ano um Fla-Flu, né? Ele que jogou com o Flamengo, né, na disputa do terceiro lugar no Mundial de Clubes do ano passado, que foi nesse ano, né? Foi em fevereiro o jogo, ele perdeu aquele jogo por 4-2, né? O Flamengo ganhou do Al-Ahly por 4-2
e agora o time vai jogar com o Fluminense, vai jogar com os dois cariocas no mesmo ano. Isso deve ser, obviamente, uma coisa. Deve ser, não. É uma coisa inédita na história do time do Egito. Agora, falando ainda do Fluminense, Léo, a gente tem até uns números aqui do Cano, né, para apresentar aqui para a nossa audiência. Sem dúvida nenhuma, é o grande homem-gol do Flu, né? E se tudo corre bem no time do Fluminense, como aconteceu na Libertadores principalmente, ele tem tudo aí para ser, de repente, o herói, pelo menos, dessa semifinal, né? São 30 gols em 52 jogos, aquela expectativa de gols que ele cria é gigantesca, é 26,12. Isso é um número altíssimo, né? Lembrando sempre que esses números toda a audiência pode acompanhar aqui no nosso aplicativo da Flash Score, e sem dúvida são números impressionantes do Cano, né? Ele que, apesar da idade, ainda está fazendo muito gol de tudo quanto é jeito, né? Eu acho que a grande característica positiva do jogador como o Cano é saber se colocar muito bem dentro da área, né? E fazer gol, enfim, de tudo quanto é jeito, né? O Cano é um jogador que é especial, né? Porque mesmo com uma idade mais avançada, você vê que ele corre o campo todo, ele volta para ajudar a marcar, ele participa do jogo inteiro do Fluminense na parte defensiva, ofensiva, transição, nas fases todas do jogo, você percebe o Cano trabalhando, né? Agora é um finalizador nato, né? Expectativa de gols em 26, ele marcou 30, ou seja, ele está acima da expectativa de gols. Normalmente, você tem uma expectativa de gols e acaba acontecendo até de estar abaixo dela, né? O Cano consegue ultrapassar a expectativa de gols positivamente com mais gols do que se esperava dele, né? Lembrando que a expectativa de gols é o que se espera de gols feitos por algum jogador, dependendo do jogo, de onde ele finaliza, da qualidade da finalização, né? E da posição e tal. E o Cano consegue ter mais gols do que a expectativa de gols matemáticas que recai sobre ele. Então ele realmente é um ponto importante, muito importante nessa equipe. E o Cano é aquele famoso jogador que não tem medo de errar. Né? Acho que isso é o principal para ele, né? Como atacante. Ele não tem. Ele não titubeia na frente do gol. Né? Ele não olha para o gol e fala, não, vou passar. Ele chuta, sempre, chuta muito bem. Por isso que tem essa qualidade, esses gols todos. E é peça-chave, sim, no Fluminense para esse jogo. E ele tem um senso de colocação dentro da área, ele sempre sabe, né, onde ele está e onde está o gol. Então, por isso que ele arremata muito bem. E o índice, né, a eficiência dele, né, de tentativa, chutes a gol versus gol é gigantesca e tal. Bom, e aí, Léo, tem uma outra discussão também que é interessante, é importante a gente fazer sobre o Fluminense, né, que tem a ver, obviamente, com o Fernando Diniz. Né? Muita gente, o Fernando Diniz, desde os outros times, né, ele passou aqui pelo São Paulo, enfim, tinha muito essa discussão de que ele não sabia montar sistemas defensivos, né? Que aquele futebol totalmente para frente, aquele futebol ofensivo e que o time toma muitos gols, né? A gente tem até os números do Fluminense nos playoffs, né? Na fase de mata-mata da Libertadores, que mostra essa coisa que é até certo ponto interessante. O Flu não teve nenhuma derrota, ou seja, o que já pode ser um elogio para o Fernando Diniz, né? Ou um argumento contra aqueles que criticam o sistema defensivo do Diniz. Em compensação, a equipe do Flu fez 14 gols e teve um saldo de 8. Ou seja, é um saldo bastante importante, mas entre outros motivos, não é porque o time toma pouco gol, é porque o time faz muito gol, né? E agora, claro, nesse 2 jogos aí do Mundial de Clubes, né? Primeiro, obviamente, tem que pensar na semifinal, e isso é importante, né? Para a gente tentar entender se o Fluminense realmente tem chance de passar para a final ou não. Ou seja, como a gente viu o time do Egito jogar nas quartas de final, né? Ter uma transição muito rápida, o sistema defensivo ali atrás vai ter que estar muito atento, porque num jogo único, né? A semifinal é um jogo único, ao contrário do que acontece na Libertadores. Qualquer gol que você toma ali pode dar uma desarticulada no time em definitivo, né, Léo? E o Fluminense na semifinal da Libertadores, por exemplo, tomou gol, né? Inclusive quase perdeu o jogo de ida no Maracanã, achou um gol de escanteio no final, tomou gol no Beira-Rio, tomou gol na final contra o Boca, né? Então é uma equipe que realmente toma gol, mas joga muito ofensivamente, tem no seu ataque o maior predicado, né? E essa forma de controle e domínio do jogo
com a posse de bola, principalmente. Agora tem as suas fragilidades. Fragilidades maiores para mim são quando o time perde a saída de bola, principalmente, né, quando é pressionado no seu campo e acaba perdendo a bola. E transição defensiva, dependendo do pé de pressiona, né, do que o Fluminense esteja fazendo no dia, quando erra o pé de pressiona, aí tem muito campo para o adversário correr realmente. Se o Awali escapar, né, de algum pé de pressiona do Fluminense no campo defensivo, escapar com velocidade, geralmente sai, né, na cara do goleiro Fábio. Então são coisas que num jogo de semifinal de Mundial, de final de Mundial depois, talvez, né, e tomara até, precisa ter muito cuidado, porque são jogos que tem o componente mental, né, o nervosismo, não há espaço para erros, né, porque é um jogo só, então um erro, um contra-ataque, uma bola que você toma o gol, o jogo já vira um pandemônio na parte mental, então o Fluminense vai ter que estar preparado para isso tudo, se quiser jogar a final contra o City. Não, exatamente, né? E tem uma outra coisa interessante, né? A gente tem também aí os últimos 5 jogos do Fluminense, porque lá atrás, né? Eu que já sou mais velho, vivi isso, né? Lá nos anos 90 e tal, tinha aquela discussão de que o time ganhava a Libertadores no meio do ano e só ia jogar o Mundial no final do ano. E às vezes, como acontece com os europeus, na maioria das vezes não, como acontece com os europeus sempre. E aí o time muda demais e tal. Mas os últimos 5 jogos do Fluminense, né, o mais recente está em cima, teve essas duas derrotas, Flu ainda no Campeonato Brasileiro, tanto para o Grêmio quanto para o Palmeiras, mas aí o time já estava meio que se preparando, né, para esse Mundial, né, contra o Palmeiras, por exemplo, o Diniz colocou um time quase todo reserva, mais da metade do time era reserva, mas antes disso o Flu tinha vencido o Santos, tinha vencido o Coritiba, que já estava rebaixado, e também venceu o São Paulo, que na minha avaliação, nesses últimos 5 jogos, foi a melhor partida do Fluminense. Agora, isso tudo, né, Léo, para dizer assim, eu acho que o Fluminense chega inteiro para esse Mundial, né? Assim, o time que ganhou a Libertadores, mesmo porque faz pouco tempo assim, não mudou demais, né? Essa é uma discussão que tinha lá atrás, principalmente do lado dos brasileiros, e do lado, a gente vai falar também um pouco mais do City, um pouco mais. Acho que do lado do City até piorou, porque o City acho que ficou mais forte da Champions League para agora. Mas enfim, daqui a pouco a gente fala um pouco mais do City. Agora, eu acho que toda essa preparação, o Diniz também parece um cara muito. Parece não, é um cara muito engajado, né? Um cara que estuda demais os adversários. Eu acho que nesse quesito, assim, preparação fora de campo, acho que dá para dizer que o Fluminense chega bem, né? Para essa semifinal contra o time egípcio, o Al-Ahly, né? Eu penso que sim, penso que sim. O Fluminense já chegou há algum tempo, né? Já está se ambientando, já fez treinamentos, recuperou jogadores como o Samuel Xavier, que tinha um problema físico, né? Por uma contusão nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, conseguiu se recuperar também. Essas 5 partidas do Brasileirão a gente tem que sempre contextualizar, né? Contra o Palmeiras era um jogo diferente, que dava, se o Fluminense ganhasse, poderia dar um título até para o seu rival o Flamengo ou para o Botafogo. Depois o último jogo foi contra o Grêmio também tinha chance de conquista, de chegar, né, perto do Palmeiras, e o vice-campeonato chegou. E o Grêmio é uma equipe muito ofensiva e já tinha um pouco de receio ali dos jogadores de ter alguma contusão, alguma coisa, tanto que foi um jogo bem aberto, né, com muitos gols. Esse jogo contra o São Paulo foi bom realmente do Fluminense, mas o São Paulo ficou com um jogador a menos também no primeiro tempo, com a expulsão do Gabi Neves. Contra o Curitiba foi um jogo ok, contra o Santos foi um primeiro tempo espetacular, mas um segundo tempo já tirando o pé também, né, pensando no Mundial. Então, mas eu acho que agora tudo vai ser diferente, né? O time está totalmente recuperado, todos os 23 jogadores que chegam para a competição estão em ponto de jogo já, e o Diniz vai trabalhar certamente essa parte da concentração, do foco, para ter uma intensidade boa, passar pelo time egípcio, chegar na final contra o City, que vai saber o que vai acontecer, né? Porque o City hoje é uma equipe espetacular, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso, mas ela até não encanta, né? Mas o percentual de vitórias e o percentual baixo de erros é enorme no City.